Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o simbolismo animal. Nós vamos falar sobre os animais passadores de almas. O cão, sobretudo sobre o cão, como um animal psicopompo. Para tanto, nós vamos ler um trecho da obra O Simbolismo Animal, Mitos, Crenças, Lendas, Arquétipos, Folclore e Imaginário, de Jean-Paul Honecker. O cão foi associado quase universalmente à morte e aos infernos, ao escuro mundo inferior, às regiões invisíveis regidas pelas divindades quitônicas ou lunares. O simbolismo complexo desse animal parece, pois, ligar-se em primeiro lugar à trilogia simbólica Terra, Água, Lua, que se refere a uma significação oculta, feminina, sexual, divinatória. O cão é um psicopompo, um guia e um condutor das almas no além. Emprestou sua aparência a todos os grandes guias e guardas dos mortos, com algumas variantes em função das áreas culturais. Citemos alguns exemplos para mostrarmos a amplidão dessas atribuições simbólicas e míticas. Os sinocéfalos egípcios, dos quais Anubis é o representante mais célebre, tinham por missão guardar as portas dos lugares sagrados, as portas de Anubis, e aprisionar ou destruir os inimigos da luz. Vamos lembrar que Anubis é aquele deus egípcio, não é? Cuja representação acontece frequentemente nos rituais de passagem, portanto, no rito de passagem, nos ritos de morte, após a preparação do cadáver, e onde a alma tem que ser encaminhada para o além-túmulo, né? Há uma vasta mitologia, uma vasta simbologia em relação aos animais, não só nas culturas pré-cristãs, bem como a própria cultura cristã. No que diz respeito a um psicopompo, São Miguel, o arcanjo, por exemplo, uma das atribuições de São Miguel é como psicopompo. Nós já falamos sobre isso. Quando ele aparece segurando uma balança e com cabeças dentro. Então, ele está pesando as almas, né? O psicopompo é sempre um ente benéfico que faz o trânsito da alma, portanto, deste mundo físico para o outro mundo, né? Então, há uma travessia, há um caminho. O chamado Caminho de Santiago de Compostela, que é uma denominação cristã, na realidade, dentro da cultura celta, é o caminho que as almas percorrem durante todos os Pirineus, segundo a tradição celta, para fazer a travessia para o outro mundo. E este outro mundo, então o final da travessia, do que seria o caminho de Santiago, e o caminho segue exatamente essa linha celta, seria na Costa da Morte, na Galiza, né? A alma, portanto, segundo a cultura celta, atravessaria o Oceano Atlântico para ir em direção ao outro mundo. Então, a simbologia dos animais em todas as culturas do mundo é uma das coisas mais complexas que existem. Nós não temos uma divindade que não tenha correlato a ele um animal de poder, por exemplo, né? Mas voltando ao texto. Na mitologia germano-escandinava, Garm,
o cão ensanguentado, o mais pavoroso de todos os monstros jamais gerados, guarda o portal de Helheim, o reino dos mortos, na entrada de Niflheim, região dos gelos, das brumas e das trevas. Alguns lhe atribuem 4 olhos. Entre os asteclas, Xolotl, Deus que se manifesta na forma de cão disforme, com as patas voltadas para trás, era tido como aquele que abaixava a cortina da noite. Tinha um olho vazado, marca das privações suportadas. Os mexicanos criavam cães cuja função era guiar os defuntos no além. Enterravam com o cadáver um cão da cor do leão, do sol, o qual devia acompanhar a alma do morto. Como Xolotl, Deus cão, havia acompanhado o sol durante a sua estada sob a terra. Às vezes o cão era sacrificado sobre a sepultura de seu dono, para ajudá-lo, no fim de sua longa viagem depois da morte, a atravessar os 9 rios que protegiam o acesso à morada eterna dos mortos. Xocomemitlan, o 9º céu. Entre os Ibus do leste da Nigéria, o deus Xuku, o grande espírito, enviou o cão para trazer aos humanos o segredo da ressurreição. Devia estender o corpo do defunto sobre o solo e cobri-lo com cinzas, assim o morto ressuscitaria. Mas o cão se atrasou, e Xuku enviou um segundo mensageiro, um carneiro. Este se deteve no caminho para comer, e quando chegou entre os homens, já não se lembrava muito bem da mensagem. Em vez de dizer aos humanos que enterrassem o morto e o cobrissem de cinza, aconselhou-os a enterrá-lo. Quando o cão finalmente chegou, ninguém quis ouvi-lo. O primeiro morto havia sido enterrado. Foi assim que a morte entrou no mundo. Na Pérsia e na Bactrana, os mortos, os doentes e os velhos eram atirados aos cães. Em Bombaim, os parsos põem um cão ao lado do moribundo para que o homem e o animal se olhem nos olhos. Quando uma mulher morre do parto, põem-se 2 cães, de modo a assegurar a viagem da alma da mulher e da alma de seu filho. Deuses puros e deuses impuros disputavam entre si as almas na ponte mítica de Titivanath. Os deuses puros são assistidos por cães, cuja função é guiar os justos no paraíso. Há algumas representações, por exemplo, de Cristo como um sinocéfalo, imagem cristã. Portanto, Cristo com cabeça de cão, né? E na condição de sinocéfalo, portanto, como um psicopompo. Cristo como um passador de almas também, né? Na mitologia grego-latina, o cão Cérbero, ao qual Hesíodo, em sua Teogonia, atribuía 50 cabeças, mas os escritos posteriores concediam apenas 3, guarda os infernos, impedindo que os mortos saiam e os vivos entrem. Nos textos mais antigos, Cérbero saudava os que entravam nos infernos com a sua cauda, que era uma serpente, e devorava os que procuravam fugir. Para aplacá-lo, era costume colocar um bolo de mel no caixão. Cérbero foi vencido por Hércules. Zachary Gray, escritor inglês do século XVIII, interpretou o mito da seguinte forma: esse cão de 3 cabeças indica o passado, o presente e o futuro, que recebem e, como se diz, devoram todas as coisas. Que ele tenha sido vencido por Hércules prova que as ações heróicas são vitoriosas contra o tempo e subsistem na memória da prosperidade. Na mitologia grega, a deusa Hécate,
divindade das trevas, assumia a forma de égua ou de cão, animal que lhe era consagrado. Ela frequentava as encruzilhadas, seguida de matilha infernal. Na Índia, os cães de Yama, deus bramânico da morte, têm 4 olhos, como o gar germânico. O brahmanismo e o budismo conhecem também cães dos infernos, que são os carrascos das almas. Entre os celtas, os cães, atributos guerreiros, foram menos ligados à morte. Note-se, porém, o cão do deus gaulês Súquelos, e só tiveram conotação maléfica com o cristianismo. O cão negro, Kidu, das tradições armoricanas, que acompanha os mortos à mansão das sombras, é bom exemplo disso. No país de Gales, Aravan, o rei Arauim, terra dos defuntos, rei de Anauim, terra dos defuntos. No país de Gales, que se vê em vestes cinzentas, cavalgando o grande cavalo cinza escuro, é o abismo personificado, o reino dos mortos. Sua matilha são as almas. Esse mito deu origem à lenda da caça selvagem. Tentou-se explicar os ruídos produzidos pela passagem aérea da caça selvagem por voos de pássaros noturnos. No país de Gales, os gritos dos gansos selvagens passando pelo céu à noite são tidos como cães galgo do inferno, de corpos brancos e orelhas vermelhas, isto é, como os cães da matilha de Arauim. Na Inglaterra, diz-se que se trata da matilha uivante dos cães pedintes, dos mastins de Gariel ou das presas de Gabriel. As lendas cristãs, britânicas e outras dizem que as almas dos condenados ou das crianças que morreram sem batismo. Notemos de passagem uma variante curiosa deste tema. Na Bélgica, a floresta de Santo Huberto abriga uma matilha de caça fantástica, mais brincalhões que maus, os quais têm as características da caça selvagem. Familiar do invisível, o cão não se contenta com transportar ou encarnar as almas, mas é também um intercessor entre o nosso mundo e o outro, como atestam numerosas práticas divinatórias, particularmente na África e na Sibéria. Ele tem o papel de antepassado mítico em várias tradições. Com um lobo, é a origem das várias dinastias turcas e mongóis. Veja que coisa interessante isso, hein? Vamos lembrar aqui que na heráldica, não é? Toda a heráldica tem quase sempre um animal associado no escudo, no campo de armas. Então, esta relação que o homem tem com os animais e com os vegetais, não é? É muito próxima ao longo de todas as culturas e de todos os tempos. Familiar do invisível, o cão não se contenta com transportar ou encarnar as almas, mas é também um intercessor entre o nosso mundo e o outro. Então veja, na tradição cristã, da religião cristã, Nossa Senhora é uma intercessora, é uma mediadora, né? Então, há quase que um consenso universal entre as culturas de que o cão é um psicopompo, né? Os cães são fortemente associados, por exemplo, às bruxas também, né? São animais de poder realmente muito fortes. E esta passagem, portanto,
que é, segundo as culturas e as tradições, o rito de morte, né? O rito de passagem. Quer dizer, como é que a alma se desprende do corpo e vai em direção ao mundo celeste. No budismo, por exemplo, existem os encarregados de fazer esse trânsito, né? Que são os monges que controlam o bardo. Então, o bardo é exatamente o tempo que a alma leva para desligar-se deste mundo e passar definitivamente ao outro mundo. Caso ela não consiga fazer um bom bardo, ela retorna a esse mundo, não é? Então, em toda esta trajetória, os cães estão associados, né? São os guias de poder. Veja que é uma coisa muito interessante. Exceto nas tradições antigas, a gente não tem mais, dificilmente, uma descrição de quem sai fora do corpo, quem faz viagem astral. Existem os chamados auxiliares dos mundos, né? Entre os mundos. Sobretudo no Brasil, onde há um domínio do espiritismo, a figuração dos animais, a simbologia dos animais perdeu-se completamente. E o Brasil tornou-se um país muito infeliz, sobretudo no que diz respeito aos ritos de passagem, aos ritos de morte. Hoje em dia as pessoas enterram os seus mortos da forma mais rápida possível, como se eles fossem se livrar de um problema, né? Eu acredito, isso é uma opinião particular, firmemente, que a alma tem que ser conduzida deste para o outro mundo. A alma dos homens e a alma dos animais. A professora doutora da USP, a doutora Irvênia Prada, é espírita, e ela tem se dedicado, é veterinária, e ela tem se dedicado a palestras sobre essa questão de que os animais têm alma. E de que os animais têm um lugar reservado, não é? No mundo espiritual. E que eles são agentes muito benéficos. Se a gente pensar, por exemplo, no candomblé, esse trabalho da doutora Irvênia é um trabalho singular dentro do espiritismo, inédito, e merece ser conhecido. A gente não tem como pensar no candomblé, por exemplo, sem animal. Todo orixá tem um animal correlato a ele. E todos os trabalhos são feitos com animais, num rito extremamente complexo e profundamente simbólico. Mas voltando aqui. Então, o cão, como o lobo, é a origem de várias dinastias turcas e mongóis. Os denês da América Setentrional atribuem a origem do homem às relações sexuais de uma mulher com um cão. Para os astecas, o deus cão Xolotl roubou do mundo infernal os ossos com os quais os deuses formaram a nova humanidade. Antepassado mítico, então veja, sobre a tradição asteca, os cães são os guardiões da humanidade, né? Antepassado mítico, o cão é visto às vezes nas manchas da lua, motivo pelo qual, à semelhança de outros animais lunares, é considerado antepassado ou herói libidinoso.
Essa conotação sexual se encontra nele entre os bambaras do Mali, os quais comparam o cão ao falo e emprega às vezes o termo cão para designá-lo. O simbolismo é claramente solar nos mitos turco-mongóis, nos quais se fala de mulheres fecundadas pela luz, a qual, em seguida, abandona as mulheres na forma de um cão amarelo, o que nos lembra o cão da cor do leão dos antigos mexicanos. Entre os murutos de Bornéu, o cão, antepassado mítico e herói civilizador, foi o primeiro filho dos amores incestuosos de um homem com sua irmã, únicos sobreviventes do dilúvio. Esse cão ensinou à nova humanidade o segredo do fogo, uma espécie de Efésios, né? Muitas vezes o cão é o possuidor ou o inventor do fogo. Assim é entre os Chilucos, na região do Alto Nilo, para os quais o cão roubou o fogo da serpente, do arco-íris, das divindades urânicas ou do grande espírito e o trouxe na ponta de sua cauda. A mesma ideia se encontra nos mitos do norte de Camarões e de Biafra. Na América do Sul, Canis velutus, cão velho, não é o conquistador do fogo, mas seu proprietário, do qual ele foi roubado pelos heróis gêmeos, transformados em caracóis e em peixes. A conquista do fogo assume conotação sexual na América do Norte e em alguns mitos na Nova Guiné e na Papuásia. Mas o mais explícito a esse respeito é um mito da Nova Bretanha. Segundo a lenda, nessa época recuada, somente uma sociedade masculina tinha o segredo do fogo por fricção. Um cão os espiou e levou sua descoberta às mulheres. Ele pintou sua cauda com as cores dessa sociedade masculina e foi esfregá-la em um pedaço de madeira sobre o qual estava sentada uma jovem até que o fogo se acendeu. A jovem se pôs a chorar e lhe disse: "Tu me desonraste, agora deves desposar-me." O cão tem aspecto francamente sombrio e maléfico, devemos mencionar. Assim, no Tibete, ele é ao mesmo tempo símbolo de apetite sexual, da sexualidade e do ciúme. Na China, Tianquian, o cão celestial, é tempestade e meteoro. Produz o ruído do trovão e a luz do relâmpago. É vermelho como fogo. E se é inimigo do mocho demoníaco, é também anunciador da guerra. As tradições chinesas antigas representavam o caos como um enorme cão de pelos longos. Esse cão tinha olhos, mas não via. Tinha orelhas, mas não ouvia. Não tinha 5 vísceras, mas vivia. É preciso acrescentar aqui que o cão, né, celestial guarda as entradas do Palácio Imperial na China. Né? Encontramos concepção semelhante na Ásia Central. Assim, entre alguns tártaros, o cão, deixando-se subornar pelo diabo, atraiu Deus e provocou a queda do homem. Para os Yakuts, o cão deixou o demônio manchar as imagens que Deus lhe confiara. As lendas dos ribeirinhos do Volga, aparentados com os fineses, narram que o cão, originalmente sem pele, recebeu-a do diabo em pagamento de sua traição. Segundo Jean Paul, a dualidade do símbolo do cão entre os povos da Ásia, para os quais ele é espírito protetor e benéfico, e ao mesmo tempo um suporte da maldição divina, faz dele o anjo decaído por excelência. Conotação maléfica semelhante se encontra também na Europa. Com efeito, esse melhor amigo do homem, especialmente se tiver pelo preto, é capaz de todas as impurezas e de todos os malefícios. Assim, segundo a lenda, o primeiro dique do porto de Damni,
a jusante de Bruges, na Bélgica, era frequentado por um cão negro que todas as noites uivava lugubremente. Ao mesmo tempo, abria-se uma brecha na construção. Foi necessário, diz a lenda, atirar no buraco o cadáver de um cão para que a obra resistisse. O cão pode, pois, ser vítima propiciatória para acalmar os espíritos das trevas, dos quais ele é um familiar. O demonólogo Baudin referiu que um de seus cães, possesso do diabo, se introduzira em um convento e levantar o hábito das religiosas tentando abusar delas. Conta-se também que o cão de Carlos V, que ele libertou na hora da morte, era um demônio dissimulado. Poderíamos mencionar o folclore britânico, muito pródigo em cães negros maléficos identificados com o diabo e que abundam da Cornualha à Escócia. Segundo a lenda, seus olhos flamejantes provocam queimaduras e produzem descargas elétricas que atravessam paredes ou massas sólidas e explodem em bolas de fogo. Muitas vezes são vistos perto dos sítios pré-históricos, das pontes e das igrejas. Alguns pensam que são guardas dos sítios sagrados. Na porta da igreja de Suffolk, ainda se vêem marcas de queimadura, que seriam vestígios de garras deixadas por um desses misteriosos cães negros, no dia 4 de agosto de 1577, quando fugia, depois de ter aparecido misteriosamente na igreja durante uma tempestade e de ter matado 2 fiéis. 11º signo do zodíaco, o cão é o símbolo de amizade e de lealdade. Com o porco, constitui a casa da família. O mês do cão, no calendário chinês, é o último do outono, outubro-novembro. A hora do cão é das 19 às 21. Então veja que o cão tem uma simbologia extremamente complexa, não é? Que o associa tanto ao céu quanto à terra, tanto ao masculino quanto ao feminino, né? É um animal que simboliza a amizade, é um animal que simboliza o submundo, é um animal que, embora seja, na iconografia, um animal natural, os seus poderes são de um animal sobrenatural, né? Portanto, um animal mágico, por excelência. Agora, quase todas as mitologias do mundo, repetimos, são unânimes, ou quase unânimes, em afirmar essas funções do cão. Isso é muito curioso, porque nós não vemos esta uniformidade simbólica com outros animais, por exemplo, que têm funções distintas, né? Mas o cão tem esta base de conhecimento mítico, né, que recai sobre ele em todas as culturas. Vamos ver agora alguns outros animais também tidos como psicopompos, não é? Cujo consenso não é universal entre as culturas como os cães, mas em algumas tradições específicas, né? Alguns animais são intimamente ligados à morte e à transmigração das almas. São animais psicopompos, isto é, que asseguram o transporte das almas de nosso mundo para o além. Limitar-nos-emos aqui a citar alguns exemplos deste vasto tema. Os índios Bororo creem em um ciclo complicado de transmigração das almas, no decorrer do qual elas se encarnam temporariamente no corpo da arara, pássaro tropical de plumagem vermelha. Entre os índios Bribi da Colômbia, o papagaio vermelho serve de guia para a alma do defunto. Na mitologia egípcia, Anubis, nome grego do deus egípcio Ampu,
é o embalsamador divino. Acompanha a alma do defunto até o trono de Osíris, diante do qual ela deve comparecer para ser julgada. Anubis é representado com cabeça negra de cão selvagem ou de chacal. Duas outras divindades ligadas aos rituais funerários representados por cães eram Gepaete e Quente Amentil. Os maniqueus, que acreditavam na metempsicose, pensavam que as almas passassem para o corpo das espécies que o defunto, enquanto vivo, mais amara ou detestara. Assim, quem houvesse matado um rato, por exemplo, seria obrigado a reencarnar-se sobre a forma desse animal. A metempsicose é exatamente a teoria que admite que o homem possa encarnar em corpos de outras espécies que não a humana, né? Assim, a doutrina da metempsicose, ensinando ao homem que seu pai poderia estar em seu estábulo ou em seu rebanho, ou ainda em algum inseto, proibia expressamente matar qualquer ser vivo e alimentar-se da carne de animais. O cavalo é ligado muitas vezes ao transporte das almas. São conhecidas, por exemplo, duas éguas psicopompas gaulesas, Epona e Solimara, as quais possuíam seus equivalentes insulares. Na mitologia grega, a abelha, símbolo da alma, às vezes era identificada com a deusa Deméter. Encontramos-la também nas tradições de Bengala, de Caxemira, da América do Sul, da Ásia Central e da Sibéria. Platão afirmava que as almas dos homens sóbrios reencarnam-se na forma de abelhas. Entre os astecas, as almas dos guerreiros mortos desciam novamente à terra na forma de colibris ou de borboletas. No Egito Antigo, a alma do morto era representada na forma de pássaro com cabeça humana. A influência egípcia levou a se considerarem as sereias, mulheres pássaros da mitologia grega, como a alma do morto, que errara seu destino e transformara-se em um vampiro devorador. Posteriormente, de divindades infernais e más, elas se tornaram divindades do além, que enfeitiçavam com sua música os bem-aventurados que chegavam às Ilhas Afortunadas. Alguns sarcófagos as representam com esse aspecto. O folclore popular muitas vezes liga os animais à morte. Segundo algumas crenças, os fantasmas se apresentam sob diversas formas animais. Na legião de Lanion, várias lebres são as almas de senhores condenados a se tornar os animais mais tímidos, porque quando vivos puseram o mundo todo a tremer. Na Normandia, a senhora Nicole, que cometera muitos atos injustos e cruéis, volta na forma de lobo. Em Guernesey, os defuntos tomam às vezes a forma de camundongo. Em várias regiões, particularmente na Normandia, os arminhos são tidos como crianças falecidas sem batismo, certamente por causa da brancura de seu pelo e por causa de sua agilidade, que os assemelha a aparições espectrais. Na Baixa Bretanha, as mulheres casadas que se recusavam a ter filhos, depois de mortas, voltavam na forma de porca, acompanhada de muitos leitõezinhos, em número igual ao dos filhos que haveriam tido se obedecessem às leis da natureza. Em outra lenda bretã, uma porca velha, que aparece seguida de 7 leitõezinhos pretos, é o fantasma de uma mãe infanticida. Em Portugal, nós temos a porca de Mursa, que não tem essa conotação, por exemplo, né? Mas também não tem uma conotação ligada à morte. Já assinalamos que em várias regiões, em caso de morte do senhor da casa, os animais eram informados e se julgava que usassem luto. Os vosgues, jogadores de bolas, tendo tido a imprudência de jogar uma partida com o diabo, quando morreram, viram suas almas passar para o corpo de gatos pretos ou de macacos pretos, saindo do leito dos defuntos e fugindo pela porta. Contava-se na Alta Bretanha que 5 carneiros, uns brancos e outros pretos, vinham à casa de um homem que passava por feiticeiro e conversavam com ele. Quando morreu,
sem confissão, seus carneiros o seguiram até o cemitério. Isso lembra um pouco o antigo texto celta. Com efeito, lemos no Mabinoge de Peredur. Peredur se dirigiu ao vale regado por um rio. Seus contornos eram arborizados, mas nos dois lados do rio estendiam-se prados extensos. Em uma das margens havia um rebanho de carneiros brancos e na outra um rebanho de carneiros pretos. Cada vez que um carneiro berrava, um carneiro branco atravessava a água e tornava-se preto. Além disso, o texto precisa que na margem desse rio havia árvore cuja metade se queimava, enquanto a outra exibia folhagem luxuriante e intacta. Essa imagem simboliza o duplo aspecto da existência, que procede tanto da vida como da morte, porque no pensamento celta e pagão da Europa Ocidental, vida e morte são as duas faces de uma mesma realidade. No Ingram Mauduin encontra-se essa passagem. Viram Nova Ilha com uma paliçada que dividia a ilha em duas partes. Havia nela muitos carneiros, um rebanho preto de um lado da paliçada e um rebanho branco do outro. Viram um homem grande separando os carneiros. Quando jogava um carneiro branco por cima da paliçada, logo se tornava preto. E quando jogava um carneiro preto por cima da paliçada, tornava-se logo branco. Maelduin realiza então uma experiência. Toma um ramo preto e lança-o para o outro lado da paliçada, para o lado dos carneiros brancos. Logo o ramo se torna branco. Um ramo branco lançado para o lado dos carneiros pretos se torna preto. Os carneiros representam aqui a vida e a morte, a passagem da alma de um estado para o outro. O mito mostra claramente que não se passa de um lado para o outro da existência, onde vida e morte são irmãs gêmeas, as duas faces da mesma realidade, se não tendo a condição necessária à passagem, isto é, que somente os vivos podem estar no mundo dos vivos e que somente os mortos podem estar no mundo dos mortos, podendo estes dois estados ser transitórios. Para finalizar, vamos ver agora os animais do céu. Se a gente lembrar que o zodíaco todo, a representação zodiacal, é repleta de animais, isso nos dá uma ideia, não é? Da profundidade desses símbolos. Segundo um mito dos ameríndios navarros do Novo México, o Deus Supremo, Anzonutli, criou o céu e a terra. Depois pôs gigantes nos pontos cardeais para sustentarem a abóbada celeste. Para os navarros, um grande cisne branco se mantém em cada um dos pontos cardeais e afasta as nuvens batendo as asas. Com efeito, não é raro ver animais povoando o céu. E em algumas mitologias, as estrelas são o rebanho do deus Lua, as ovelhas guardadas pelo deus pastor celeste. Nossas constelações modernas ainda são testemunhas da abundância das denominações animais, a tal ponto que o céu é um verdadeiro zoológico. Veja, na própria tradição cristã, não é? A terceira pessoa da Trindade é uma pomba, é representada como uma pomba, o Espírito Santo. Cristo é apresentado como um pastor de rebanho, não é? Onde o Cordeiro de Deus ele é o símbolo correlato. O símbolo do cristianismo é um peixe. E vai por aí afora. Agora, de toda a tradição cristã, o santo efetivamente, que interpreta a natureza e se relaciona com ela, de uma forma completamente original, é São Francisco de Assis. Não sem razão, será ele o santo padroeiro dos animais, não é? Mas voltemos às constelações. Só para recordar. A ursa maior, ursa menor, os cães de caça, que são os canis venati, o dragão,
a girafa, o lince, o leão. O leão tem dois, o leão maior e o leão menor. O carneiro, o touro, o caranguejo, esses são os signos zodiacais. Não é? O caranguejo, o escorpião, o capricórnio, o peixes, o pégaso, que é o cavalo alado, a baleia, o lagarto, a águia, o cisne, a raposa, a hidra ou serpente aquática. Tem uma hidra macho e uma hidra fêmea. O corvo, a serpente, o lobo, o cão maior e o cão menor, o unicórnio, a lebre, o golfinho, o cavalo, o peixe austral, a pomba, o dourado, o peixe voador, a ave do paraíso, o pavão, o gru, a fênix, o tucano, o camaleão e a mosca. Todas as denominações antigas, as do céu boreal, trazem uma história. A ursa maior, por exemplo, eis que a mitologia grega dá sobre ela. Quando Zeus veio inspecionar a terra, encontrando-se na Arcádia, viu na floresta uma ninfa do séquito da deusa Artemis, ou Diana, chamada Calisto, que voltando da caça deitara-se sobre uma árvore para repousar. São conhecidos os apetites carnais de Zeus. Por isso, não é de surpreender que fosse logo fazer a corte à bela Calisto. Como repelisse, decidiu conseguir pela força o que não soubera conquistar pela suavidade e pelas palavras. Por ter infringido totalmente contra sua vontade, seu juramento de castidade, ela foi expulsa do cortejo da deusa e fugiu para a floresta, onde deu à luz uma criança e a chamou de Arcas. Mas Hera, Juno, ouviu os gritos do menino, e como toda vez que uma mulher mortal, ninfa ou deusa, dava à luz, ela sentiu o ciúme subir-lhe a cabeça, como veneno perverso, precipitou-se sobre Calisto, que lhe confessou a violação cometida por Zeus. Cansada das constantes infidelidades de seu esposo, Hera se vingou da pobre Calisto, que não tinha mais força, e a mudou em ursa. A ninfa andou errante pela floresta durante 15 anos, animal entre os quais, conservando, porém, sua razão e sua inteligência de ninfa, até o dia em que encontrou seu filho Arcas caçando. Ele ignorava tudo sobre sua mãe e sobre o drama que dera origem ao seu nascimento. Essa constelação pode ser vista sempre, né? A ursa maior. Perto dela nós temos a estrela Arcturus, da constelação do Boieiro. Uma outra tradição grega sobre a origem dos nomes das constelações é o seguinte. Tendo Dionísio ensinado o uso do vinho a um agricultor ateniense, ele o ensinou aos seus pastores. Estes, fazendo pela primeira vez a experiência da embriaguez, julgaram-se envenenados e mataram um homem. Seu cão correu à procura da filha. Ela a correu, e vendo seu pai morto, enforcou-se de pesar. O cão fiel se deixou morrer ao lado dela. Os deuses, comovidos com tal amor, transportaram toda a família para os céus. Podem ser vistos. O agricultor é a estrela Sírio, do cão maior. Sua filha é a Virgem. Seu cão é a estrela Prócion, do cão menor. E o carro, cheio de uvas, a ursa maior. O carneiro do zodíaco é o velocino de ouro, imolado a Zeus e transportado para o firmamento. O touro é o animal sob cuja forma Zeus raptou a Europa. O câncer, o caranguejo, é o animal que a deusa Hera enviou para o semideus Hércules, quando este combatia contra a hidra de Lerna, e que o mordeu no pé, mas Hércules o matou, e Hera o conduziu ao céu e o pôs entre os signos do zodíaco. O leão é o de Nemeia, morto por Hércules. O escorpião é o aracnídeo que picou o altivo Órion no pé, por ordem da deusa Artemis. O capricórnio é a cabra malteia, nutriz de Zeus.
que ele pôs entre os aços, bem como seus 2 cabritinhos. Os peixes são os que levaram em seu dorso a deusa Afrodite e o amor, fugindo da perseguição do gigante Tifão, Afrodite acompanhada de seu filho. O amor, Cupido, foi levada para além do Eufrates por 2 peixes, os quais foram postos no céu. Segundo outros poetas, esta constelação representaria os golfinhos que conduziram Anfitrites a seu marido Poseidon. Este reconhecido obteve que Zeus o colocasse no zodíaco. Existe uma tradição popular que coloca animais na lua, né? O Romance da Rosa, por exemplo, descreve isso. E a parte da lua escura representa-nos a figura de maravilhoso animal, uma serpente cuja cabeça para o ocidente se inclina e a cauda ao oriente se afina. Na astrologia chinesa, usa os símbolos animais os seguintes: porco, rato, búfalo, tigre, gato ou lebre, o dragão, a serpente, o cavalo, a cabra, o macaco, o galo e o cão. Existe uma obra de um alquimista, Lambsprink, intitulada Tratado da Pedra Filosofal. A primeira lâmina que abre a obra são 2 peixes em um mar, nadando. Atrás vê-se um navio, atrás do navio vê-se uma margem de uma floresta e uma cidade. O navio corre em direção à cidade, encaminha-se em direção à cidade. Está escrito as seguintes palavras nesta lâmina: vede bem e entendei. 2 peixes nadam no nosso mar. O mar é o corpo. Os 2 peixes são o espírito e a alma. E aí, todas as outras lâminas do tratado vão seguir uma sequência de animais naturais e fabulosos, até que se chega, passado todo o processo da alquimia, a transformação alquímica, a morte ritualística e ao surgimento do adepto, não é? Por todos eles, nós vemos um desfile de animais. Então, o simbolismo, o homem e o animal, teoricamente vivem em um mundo diferente, né? O homem vive dentro de um tempo, ou conta o tempo. O animal não tem tempo, é como se ele vivesse um eterno agora. Então é muito interessante essa ideia, não é? Dos limites que cercam esses seres, das relações que eles estabelecem entre si, o que seria a trajetória humana dentro do planeta, não é? Sem a natureza, sem o contato com os animais, sem o contato com as árvores, com as águas, com o céu. A mensagem de São Francisco de Assis é extremamente poderosa. E como tudo que é material nasce, cresce, se desenvolve e morre. A morte é a única certeza que nós temos de quando estamos vivos. Quando será a nossa morte? Como ela será? E onde ela acontecerá? Nós não sabemos. A única certeza é que todos morreremos.
Há uma vasta mitologia ritualística que fala sobre o rito de passagem, aonde a morte tem uma interpretação muito bonita e muito profunda. Evidentemente que aquele que vai embora deixa em nós uma grande saudade. Mas é preciso entender que morrer faz parte de ter nascido. A vida é uma só, seja neste mundo, seja no outro. Os cães são, de todos os animais domésticos, talvez o animal que tenha sido o grande companheiro, o grande amigo de todos os povos ao longo da história. Fica aqui a nossa homenagem aos cães, como amigos e como psicopompos. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.